Glórias a Deus. Meus queridos, como eu acabei de dizer, haja vista que o texto que acabamos de ler é um texto muito conhecido de todos nós. É tanto que eu não quis me estender mais com essa leitura, porque você já sabe, de trás para frente, de frente para trás. Particularmente, eu não gosto de pregar sobre muitos textos conhecidos, que é pregado, como diz o povo lá na minha terra, fala igual feijão de corda, batido. Mas pastor, Deus fala? Claro que Deus fala. E eu vim em uma batalha espiritual, perguntando para Deus o que eu iria falar esta noite, e por 2 vezes eu tentei fugir desse texto. Queria pregar em Mateus capítulo 14, versículo número 3. E Deus falando comigo e dizendo: prega aquilo que eu te dei. Eu falei: assim seja. Não vou contender com Deus, vou pregar o que Deus me deu. Bom, o contexto desta história, desse texto que acabamos de ler, pastor, eu já sei, isso é bom, vai te fortalecer mais. É bom ouvir 2, 3, 4 vezes mais a mesma mensagem. Eu costumo até dizer com alguns amigos, conversando com alguns, falei: engraçado, o cantor, ele canta o mesmo hino o ano inteiro, repete. O pregador, se ele repetir, coitado, está perdido, ele não pode. Não, o cantor ele pode cantar. Ele começa agora em janeiro cantando, chega no mês de dezembro, ele encerra o mesmo hino. E a igreja está: glória a Deus, aleluia, fala a Deus. Vamos o pregador repetir? É a mesma mensagem, mas eu acabei de... Somos cobrados. A Bíblia vai dizer que o contexto aqui, Israel, a nação, o povo eleito, escolhido, amado, desejado por Deus, estava vivenciando um período de transição, um período difícil, um período de dor, um período sombrio, um período em que a nação estava vendo, dentre o seu próprio povo, alguns escândalos. Por exemplo, é tanto que alguns anciãos vão até o profeta Samuel e vai fazer algumas cobranças ao profeta Samuel. Mas este povo é o mesmo povo que Deus tirou lá do cativeiro egípcio. Por 430 anos, é verdade que eles não ficaram como escravos 430 anos, mas após a morte de José, eles se tornaram escravos. Mas o sofrimento deles era tão grande, a dor, o clamor, que Deus ouviu. E quando a Bíblia diz que Deus ouviu, só me traz à memória uma coisa: os seus atributos. A Bíblia vai dizer que Deus tem os seus atributos e dele ele não abre mão. O primeiro atributo de Deus, o qual ele não abre mão, é a sua onipresença. Deus, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Em contrapartida, o nosso adversário, o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, ele jamais poderá ter esse atributo. Ele não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas ele tem os seus súditos que trabalham, e trabalham em uma união. Eles trabalham em conjunto. E muitas das vezes eu já me peguei me perguntando, eu falei: engraçado, se o povo de Deus, que é o povo escolhido, é o povo que glorifica, é um povo que exalta, é um povo que chama de irmãos, muitas das vezes o confronto não é contra os nossos inimigos, não é contra as potestades, principados de Satanás, mas é contra o quê? Contra a carne, é contra sangue, é irmão contra irmão, ou seja, é um exército desunido, é um exército que briga entre si, é um exército que quer destruir o outro, é um exército que sente inveja do outro, é um povo que glorifica, é um povo que exalta, ao mesmo tempo, e à mesma hora, e à mesma boca, que está adorando a
aqui, que está glorificando aqui, se pisar no carro lá fora, não responde por si. A mesma boca que dá glórias a Deus aqui, o mesmo coração que está aqui, há poucas horas sair pelaquela porta, as atitudes são diferentes. Parece que eram duas pessoas ao mesmo tempo. Era uma quando estava na igreja adorando e glorificando, mas quando está fora da igreja o comportamento é totalmente diferente. Em pleno século 21 eu me preocupo, porque eu não sou um crente muito antigo, mas já vou fazer aí quase meus 30 anos que eu sirvo a Jesus, e vim de uma cidade muito pequena lá no interior do Pernambuco. Mas eu entendia e ouvia e via a minha mãe e alguns crentes antigos que diziam: meu filho não sabia nem ler direito, só tinha 2 dentes na boca, não sabia nem o que era uma faculdade, universidade, muito menos. Mas quando dobrava os seus joelhos, o milagre acontecia e ficava glorificando e dizia: cura Jesus, quem fez foi Jesus de Nazaré. Enquanto naquela época, até os dias de hoje, uma cidadezinha idólatra, onde os crentes, como dizem lá, eram católicos do pé roxo, não abria mão do Cícero do Juazeiro, da Maria, ou seja, ai de você. Se fosse falar do Evangelho, eles olhavam para você e diziam: esse aí é protestante, é aqueles que pregam a vontade de Jesus. Mas nós somos de outra irmandade, nós não acreditamos. Nosso Deus é o Deus que nós aderimos dos nossos pais, dos nossos avós. Eu ouvia muito isso, não entendia, claro, muito pequeno ainda, a idade, não conhecia nada da vida, nem muito menos sabia que um dia eu iria entregar minha vida para esse Jesus. Até que um dia, uma vizinha que batia no tambor, descia lá os pais de santo, descia lá demônios, seja lá tanta coisa ruim. A minha tia havia perdido o meu primo, tinha morrido afogado, e colocaram na cabeça dela: se ela fosse naquele dia, naquela casa e naquela hora, o meu primo iria descer, iria falar com ela. Ela acreditou, não pensou 2 vezes, ela falou: eu vou ver o meu filho. E ela foi. Quando chegou lá, desceu, mas quem desceu foi um demônio que imitou a voz dele, a fala dele. Chegava perto dela e dizia: mamãe, eu estou num lugar bom, mamãe, não chore. A minha tia se desmanchou em lágrimas, saiu dali devota daquele lugar, mas ela não perdia por esperar. Poucos dias que ela presenciou esta seita, o demônio entrou dentro da casa da minha tia. A filha menor que ela tinha virou uma prostituta dentro da cidade. A menina ficou louca, metade da cidade fazia o que queria com a menina. Foi uma tragédia total. A família começou a desmembrar, era briga para lá, briga para cá. Sabe por que isso? Porque ela não conhecia um verdadeiro evangelho. Porque a minha Bíblia vai dizer que por onde Jesus passava, o milagre acontecia. Pastor, por onde Jesus passa, o milagre acontece. É por isso que eu não acredito em um evangelho paralelo, um evangelho mentiroso, que é pregado aí fora, que não há cura, que não há libertação, que não há salvação, que não há convenção. Eu não posso ter nada, mas Jesus de Nazaré, dele eu não abro mão. Um dos atributos de Deus é a sua onipresença. Ele está aqui, ao mesmo tempo Ele está lá na tua casa. Ele está aqui, ao mesmo tempo Ele está lá naquela cidade. Ele está aqui, ao mesmo tempo Ele também está lá naquele hospital. Ele está presente aqui, mas também Ele está visitando as cadeias. Ele também está visitando os presídios. Ele também está visitando aqueles que foram desenganados pela medicina, porque Ele é o médico dos médicos. Então eu tenho que acreditar de uma vez por todas, no Deus
Eu não vou ouvir se o pregador sabe falar ou deixa de falar, se o cantor sabe cantar ou deixa de cantar. Ele pode ser, ele não pode ser popstar, ele não pode ter milhares de seguidores no Instagram, ele não pode ter curtida no Facebook. Eu só quero saber se ele tem a presença de Deus na sua vida. O mal desta geração hoje é que estão correndo atrás dos popstars. O mal desta geração aqui hoje, o mal delas é que estão dando honra para aqueles que não merecem honra. O mal desta geração aqui hoje, quem está sendo comprada, eu vou falar, é pelo dinheiro, é pelo poder, é pela fama. Se você tem alguma coisa, você é alguma coisa, mas se você não tem nada, você é para eles. Jesus pensa diferente. Jesus te tirou da macumba, Jesus te tirou do crack, Jesus te tirou das drogas, Jesus tirou pessoa da prostituição, da criminalidade. Por quê? Porque esta palavra ainda é a boca de Deus. Então ele está aqui, mas está operando lá. Ele está aqui, também está salvando lá. Pastor, mas eu oro tanto e ainda Jesus não salvou meu marido. O seu dever é orar. Quem vai salvar é Jesus. Pastor, mas eu faço de tudo que eu quero ver aquela pessoa salva. Continue fazendo. Ore mais, busque mais, Jesus mais, consagre mais e deixa que o resto é com Deus. Somente pregue, porque os anjos queriam pregar. E Deus falou: não, esta missão não é para vocês, esta missão são para os humanos, é eles que vão pregar, é eles que vão ganhar almas. Ele prega e eu trabalho, eles falam e o meu Espírito opera. É por isso que você tem que abrir a sua boca. Sabe por quê? Porque quando você abre a sua boca, é poder de Deus através dela. Sabe o que mais me surpreende? Que estamos vivenciando um período de Copa do Mundo. O camarada está lá gritando embaixo de chuva, está pulando, paga milhares de reais para assistir uma partida, mas quando está na igreja não consegue adorar, não dá glórias a Deus, fica olhando para o relógio, mas quando estava lá na gafieira, o sol raiava, a banda não parava e dizia: mas já vai acabar. É por isso que esta noite é uma noite que você tem que sentir a presença. Glória a Jesus. Eu não meço esforços. Se tiver que acabar meia-noite, amém, Deus fala. Se tiver que acabar daqui a 5 minutos, Deus também fala. Aí eu me pego quando eu estava lá no mundo, dançando meu forrozinho, o sol raiava, ficava bravo, porque a banda está acabando, está fazendo, o show já acabou, e agora eu estou na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e já presenciei na minha vida milagres e poder de Deus. Satanás, tu vai ter que sair da frente, mas a minha adoração não vai ser impedida. Eu pergunto essa noite: cadê a tua adoração? O que você trouxe para Deus essa noite? Vai, fala com Deus, chama Ele, convida Ele, chama Jesus para a mesa, chama Ele agora para a mesa. Fala: Jesus, eu preciso conversar contigo, eu preciso me abrir contigo. O meu coração está dilacerado, o meu coração está sangrando. A semana não foi fácil, o mês não foi fácil, mas eu estou aqui, Jesus, esta noite. Eu preciso me abrir. Se abra com Jesus, converse com Ele, fale com Ele. Ele está esta noite aqui, Ele está também do teu lado. Reaja, faça alguma coisa. Oh, aleluia. O Deus onipresente, primeiro atributo. Segundo atributo de Deus, que Ele não abre mão, é a sua onipotência. Ele é o Todo-Poderoso. Então, não adianta fazerem trabalhozinho,
pegar o teu nome e colocar na boca de sapo, na boca de cururu, nas encruzilhadas. Não adianta acender vela, bater tambor, não adianta nada disso, porque você está coberto pelo sangue do Cordeiro. Muitos não têm nem ideia do que isso significa, pastor Gustavo. Mas enquanto está aqui, uma batalha no mundo espiritual está sendo travada. É tanto que quando você chega na sua casa, Deus já deu um livramento. Ah, pastor, mas eu não vi. Deus não falou comigo. Viver o Evangelho não é por vista, é por fé. É eu pisar onde não enxergo, mas entender que o meu caminho está sendo guiado por Deus. É eu sonhar e não ter condições, mas entender de uma vez por todas que o Deus que eu sirvo, Ele pode me tirar daqui, me levar para Portugal, Estados Unidos, conhecer muitos continentes, sem ter um real no bolso. É entender que quem vive o Evangelho não é uma competição, não é para quem chega primeiro, não é para quem tem talento, não é para quem canta bem, para quem prega bem. Deus não se empolga com as minhas habilidades humanas aqui vai ficar. Você pode nem falar direito, você pode não cantar direito, você pode não pregar direito, mas a tua sinceridade com Deus é o que é válido esta noite. Muita gente pensa que vai enganar Deus. Eu vou negociar com Deus, eu vou fazer uma troca com Deus, e Deus não faz barganha com ninguém. Com Deus é sem sim, não. É por isso que tem muita gente que está passando provas, e você está dizendo, vamos orar, vamos fazer uma campanha, e Deus está dizendo, ei rapaz, fica no teu canto, porque esta prova que mandou foi eu. Mas nós não entendemos assim. Nós somos motivados em ver qualquer pessoa que está passando pelo vale na sombra da morte. A primeira coisa é nos comover. Pastor, eu devo orar por aquele povo da Venezuela? Sim, é os meus irmãos. Mas a desobediência que leva a acontecer essa catástrofe, eu não sei. Mas o Deus que eu sirvo, dentro da Bíblia eu vejo Deus matando uma nação inteira por causa da rebeldia, por conta de pecados, porque não querem nada com Deus. Quantos missionários estão lá fazendo missões, são mortos, presos, torturados. Quando eu olho para a minha Bíblia, eu vejo Deus destruindo cidades. Eu falei, para que Deus é esse que eu sirvo? O trono de Deus, a sua base é a justiça. Nós seres humanos somos motivados pelas emoções e logo vamos nos comover. Mas com Deus é sem sim e não. Samuel, sim, Senhor. Até quando terás dor de Saul? Sendo que eu já te rejeitei. Eu pego me perguntando o que foi que Saul fez tanto para o próprio Deus dizer, eu já rejeitei. Deus rejeitando o ser humano. Qual foi a gravidade do pecado dele? Porque ele começou a sair por 40 anos, começou bem, e a Bíblia vai dizer que Deus era com ele, mas ele errou tanto que Deus o rejeitou. Pastor, mas ele era rei. Tem tanto rei rejeitado por Deus, mas que ainda não desceram no trono. Tem tanto que se pendura em uma carteirinha, em um poder, em uma amizade, mas já foi rejeitado por Deus. Vive de aparência, engana a mim e a você, mas já está rejeitado por Deus. Aí Deus chega para o profeta e fala, eu já o rejeitei. Interessante é que alguns dos anciãos vão até Samuel levar, a gente costuma dizer lá no Nordeste, uma bronca ou uma queixa. Eles tinham uma razão e um motivo, e o motivo era, não queremos mais que nem você nem seus filhos, Samuel, em outras palavras ele estava dizendo, Deus também reine sobre nós. Samuel não entendeu direito, porque os filhos de Samuel, os dois filhos de Samuel,
Quem era para dar exemplo e ser espelho do pai, estava indo de mal a pior. Aí está lá a nação, olhando e falando: olha lá, é filho do pastor, é filho do profeta, é filho do irmão. A primeira coisa que acontece é isso: olha, a culpa é do pai, olha lá, a culpa é da mãe. Samuel não entendeu muito, mas os anciãos de Israel foram até ele, alegando isso aqui. Aí Samuel chega e fala: vou consultar Deus, vou conversar com Deus. A Bíblia vai dizer que Samuel já estava avançado de idade, já era velho, e a botija dele, isso que é interessante e lindo no texto, a botija de Samuel estava vazia. 3 ofícios ele tinha: rei, profeta e juiz. Perdão, rei não, profeta, juiz e sacerdote. 3 ofícios. A visita de Samuel em qualquer casa era motivo de 2 coisas: ou era a sentença de Deus, ou era a bênção de Deus. Tanto que quando ele vai se aproximando, os anciãos chegam até ele e falam: boa vinda de paz. Aí ele diz: eu vim sacrificar. Porque ele temeu. Quando ele falou com Deus, ele falou: olha, vou me matar. Aí Deus: não, fala que vai sacrificar, não vou te fazer nada. Mas pastor, ele estava avançado em idade? Sim. Era velho? Era. A botija estava vazia? Estava. Mas mesmo assim, Deus também usa. Deus usa. Tem pessoas que a idade chegou e acham que Deus não usa mais, acha que Deus não fala mais. A botija está vazia, acha que Deus não vai encher. Por isso, quando Deus quer usar, a recomendação é: pega a tua botija, enche, porque Deus não quer ninguém de botija vazia atrás dele. Enche a tua botija, profeta. E agora vem, porque ainda tem uma missão. Ah, mas eu tenho 100 anos, não importa. Ah, mas eu estou com uma dor ali, também não importa. Enche a tua botija e vem, que ainda a tua missão não acabou. A tua missão está apenas começando. Mas precisa que a botija venha estar cheia. Você não pode confiar só na sua história, no seu legado. Ah, porque eu já ganhei tantas almas. Ah, porque eu já preguei em tantos países. Ah, porque eu fiz isso e aquilo. Independente do que você fez, enche a tua botija e vem. A tua missão ainda não acabou. Era velho, mas Deus ainda usa. A idade tinha chegado, mas Deus ainda usa. A botija estava vazia, mas ainda é profeta. Este vem até a casa de Jessé Belemita. Por quê? Porque eu já tenho me provido de um rei. Mas Senhor, e agora? O que é que eu vou fazer? O povo não quer um rei? Vai! Escolhe, Samuel, dá o rei que eles querem. Aí começa a história de Saul. Aí a Bíblia vai dizer que algumas jumentas do seu pai Quis fogem, e o Quis manda Saul ir atrás das jumentas. Perceba que ele sai para ir atrás das jumentas e volta como rei de Israel. É tanto que a Bíblia vai dizer que do ombro para cima ninguém o vencia, porque ele era belo, era grande. Era o tipo prato predileto para a nação. Então Samuel chegou e falou: é esse, certamente, ungiu. Só que quando a queixa veio, aí Deus fala o que para Samuel? Enche a tua botija, agora vai. Porque quem ungiu ele foi tu. Foi vocês que escolheram. Agora eu tenho me provido já de um rei, agora vai ser a minha vez. Aí a Bíblia diz que foi aonde? Vai até a casa de Jessé. Ele enche a botija e o texto diz que ele vai até a casa de Jessé. Aí está Jessé já preparado, depois do sacrifício. Falou: bom, agora vai vir a bênção. Agora vai vir alguma coisa boa. Se o profeta diz que a vida dele aqui não é sentença, então vai ser bênção de Deus. Pegou os 7 filhos, colocou em fila indiana e falou: está à disposição, está na prateleira para ele escolher. Primeiro na lista, Eliabe, alto, belo. Aí eu fico pensando, qual foi os requisitos que levou
Samuel a ungir Saul, justamente o que ele viu em Eliabe, a aparência. Aí ele, cabutiche, falou: certamente é esse. Deus, ei, grita no coração dele: não, eu não vejo como o homem vê. Por conta de aparência, já estou cheio de aparência. Olha, Saul, não, eu não me empolgo com aparência. Aí nós nos colocamos aí, né, nesse contexto, como nós deixamos ser levados pela aparência. Oh, meu Deus! E é tão simples de ser levado. É um carro novo, já chama atenção. É um sapato novo, já chama atenção. É um cabelo feito, já chama atenção. É uma unha feita, já chama atenção. A aparência. E Deus fala: não. E tem gente que ainda se acha a última bolacha do pacote. E eu falei, eu acho que eu falei aqui o outro dia, que a última bolacha do pacote, ela está toda quebrada. Você pega, você como a primeira, a segunda, a terceira, chega na última para tu ver. Só os pedaços. Você ainda joga fora. Porque Deus não se deixa ser levado pela aparência. O segundo veio, Abinadab. Aí Samuel: é esse? Deus falou: ele. Não. Eita. Negativo. Aí está o profeta. Aí tem mais 6 filhos. Aí vai passando o terceiro, o quarto, o quinto. Eu imagino Jessé agora falando: não, o profeta está velho, deve estar caducando já. Eu acho que Deus não falou com ele. Ele não está batendo muito bem na bola. Todos os meus filhos passaram. E o profeta também se perguntando: Deus está de brincadeira comigo. Como é que ele manda vir aqui dizendo que aqui era de onde ia ser ungido um rei? Já passaram-se os 7. Ele olha para a direita, não tem mais ninguém. Olha para a esquerda, também não tem mais ninguém. E agora? Mas quem tem intimidade de Deus não fica sem resposta. Aleluia. Senhor, e agora? E os homens saem guerreiros. Aí Deus grita no coração do profeta Samuel: pergunta para o pai se tem mais algum. Aí ele olha e fala: Jessé, tem mais alguém? E Jessé olha e fala: eita, não acredito. Tem um menor, está lá no pasto, pastoreando a poucas ovelhas lá. Ele é tão improvável que eu nem convidei ele para essa reunião. Como é o nome dele? Davi. Deus grita: prepara a mesa, deixa preparada. Isso aqui é para quem crê, viu, irmão? É para quem acredita. É para quem acredita que Deus está preparando mesa hoje na presença do Deus aniversário. É para quem está preparando mesa hoje na presença daqueles que te humilharam. Deus está preparando mesa hoje. Isso aqui é espiritual. Porque amanhã você vai ter a resposta de Deus. É aqueles que desacreditaram, te encurralaram, tentaram te humilhar. Deus está dizendo: eu não vou tirar ele do teu caminho, eu não vou tirar ele da tua vida. Eles vão ter que ver o que eu vou fazer na tua vida, é na presença deles. É aqueles que disseram: de lá não vem nada que preste, eu não acredito em nada que ele fala. Deus está dizendo: você pode rejeitar, pode não acreditar, mas eu chamei, eu escolhi, ele é meu. Prepara a mesa. Está preparada, Senhor. E agora? Quantos tem aí? Tem 7. Manda um deles e chamar aquele que está rejeitado lá. Porque quem tem compromisso com Deus sempre está trabalhando, não está de braços cruzados, nem com as pernas para cima, não. Estava no pasto lá, matando leão e urso, travando batalhas. A pergunta que não quer calar: quem foi que viu Davi matando leão e urso? Ninguém. Porque as tuas lutas e as tuas batalhas ninguém vai ver. Mas deixa eu te dizer que esta palavra profética é para a tua vida. Ninguém vai ver o que você trava dentro da tua casa, quando você entra dentro do teu quarto, que dobra os seus joelhos e vai orar ao Pai do céu. Agora a resposta de Deus não vai ser em secreto, vai ser a público, na mesa, na presença daqueles que não te deram nada. Se eu for
fosse desistir pelos que não deram data e até hoje não dão, eu desisti, eu sei quem me chamou. Mas pastor, não é o seu objetivo, é chegar na eternidade. Pastor, não é pregar em um grande congresso, não. Deus já me levou em alguns, já, mas o meu objetivo é chegar na eternidade. Não é empolgado, igual alguns estão por aí, aventureiros, empolgados. Os homens têm habilidades, pregam de rachar o teto. Tem, encanta, você fica de queixo caído, só de ouvindo 10 minutos, né, Senhor? É uma eloquência, uma retórica, sabe se utilizar uma hermenêutica como ninguém. Mas a pergunta que não quer calar, isso empolga a Deus. Aí Jesus fala, precisa passar pela minha faculdade. Mas ele tem o básico, mas precisa da minha faculdade. Ele tem um médio, mas precisa da minha faculdade. Ele agora tem um bacharel. Aí Jesus está falando, mas precisa passar pela minha faculdade. Jesus, agora ele tem um mestrado. Aí Jesus está dizendo, mas precisa passar pela minha faculdade. Mas agora ele tem um doutorado, mas precisa passar pela minha faculdade. E qual é, Jesus, a tua faculdade? É joelho. Quando você não tem coisa melhor quando você dobra os joelhos que Deus responde dos céus. Não tem coisa melhor. Você vai sem força, vai chorando, vai sem vigor, mas quando você levanta, você estufa o peito e diz, Satanás, pensou que eu iria desistir, que eu iria entregar os pontos, perdeu. A graça de Deus me encheu. Sai da frente, porque o meu objetivo é ganhar almas para Jesus. O meu objetivo é ganhar almas para o reino de Deus. Você já parou para se perguntar quantas almas você mesmo ganhou para Jesus esse ano? Particular, serve para mim também, e eu sei quantas que eu já ganhei, e ainda estou nesta luta, porque se eu não tiver uma meta, se eu sou crente só no dia de culto e pegar a minha Bíblia e vir para a igreja, eu tenho que nascer de novo. A pergunta é, quantas almas você ganhou para Jesus ainda este ano? Ainda tem metade do ano para você fazer, dar virada, dar uma virada nessa história, porque o seu objetivo é esse, o meu é esse. Eu não vejo outro. Ganhar almas para Jesus é tão difícil assim. Se eu fizer uma meta para Jesus esse ano, eu quero ganhar 2 almas para o Senhor. Será que eu consigo? Pastor Gustavo, pastor Ari, 2 almas num ano? Pastor Carlos, 2 almas num ano? É muita coisa, não é não? Aí nós vamos ver o nível de espiritualidade que nós estamos vivendo como crente. Aí nós vamos ver, Deus não quer saber. O talento que você tem, quer saber o que está dentro do teu coração, qual é o teu alvo, o teu objetivo. É aquele teu amigo, todo dia lá na empresa, aquela tua amiga na faculdade, e nem sabe que você é crente. Porque você nunca teve coragem de se abrir com ele e com ela. Tem vergonha. Naquele dia, Jesus também vai se envergonhar de você. Terceiro atributo que Deus não abre mão. Primeiro, a sua onipotência. Segundo, a sua onipotência, a sua onisciência. E o terceiro atributo que Deus não abre mão. Quem se arrisca? Onipotência, onipresença. Ciência. Em todos os lugares ao mesmo tempo ele está. Todos. Ele não abre mão disso. O diabo não tem esse poder. O diabo, ele tem demônios que trabalham por eles, fofoqueiros de plantão. É eles quem traz notícia. E não é o suficiente. Eu acho que os demônios não estão dando conta que ainda, mesmo assim, não se assuste que eu vou falar.
eles usam muitos crentes dentro da igreja para fofocar. Ou eu estou falando alguma mentira? É crente do pé roxo, mas a língua é solta. Só o sangue de Jesus, irmão, vai ser salvo mesmo pela misericórdia, vai ser salvo pela misericórdia de Deus. Então esses 3 atributos, Deus não abre mão. Porém, o trono de Deus é justiça. É tanto que, quando vão chamar Davi, que está lá pastoreando a poucas ovelhas do seu pai, Davi, eu acredito que eles chamaram de longe, vem, mas e as ovelhas? Vem, o pai está chamando. Olha, eu vou te falar, se você aprontou alguma coisa, é a hora de você já confessar, porque lá em casa está o profeta Samuel, está todos os nossos irmãos, e Paiinho também está lá. Então é a hora já de se abrir. Davi, eu não fiz nada. Isso é o que nós vamos ver. A acusação e a sentença está ali. Pensando, eu acho que os irmãos deles estavam ali. Agora esse moleque vai ver o que é bom para tosse. Agora ele não escapa. Ele deve ter aprontado. Porque o julgamento começa assim. Aí Deus vai surpreender. Quando ele chega, a Bíblia diz, aí o texto fala, e Davi entrou. Isso é lindo. Davi entrou. Porque Saul, para ser ungido, teve que sair. Davi, para ser ungido, teve que entrar. Pastor, qual é a diferença? É simples. Todo aquele que quer buscar unção de Deus ou alguma coisa de Deus fora tem prazo de validade, mas aquele que sabe esperar, Deus abre a porta de minha filha, meu filho, entra, porque a mesa está preparada e a unção vai descer sobre a tua cabeça. Quantos acreditam que Deus está preparando? Quantos acreditam que Deus vai te surpreender? Quantos acreditam que Deus vai te chamar pelas madrugadas? Deixa eu liberar essa palavra profética aqui. Pelas madrugadas Deus vai despertar o teu sono. Mas está frio, pastor. Deus não quer saber. Ele vai te arrancar da cama. Você não vai conseguir dormir para voltar a orar mais, a chorar mais, a buscar mais. E Deus vai abrir os céus para te dar revelações. Pelas madrugadas Deus vai visitar a tua casa, Deus vai visitar os teus filhos, Deus vai visitar a tua família. Eu creio nessa palavra. Eu sou o primeiro a levantar a mão. Vem, Senhor, me desperta pelas madrugadas. Pode me buscar mais, ora mais. Eu quero sentir a tua graça, a tua presença. Se você está comigo nessa, dê glória para estremecer. Pastor, e aí o que aconteceu? Foi ungido. Ungido. E daí? Foi para o trono? Porque a unção de Deus, ela não vai me limitar, ela vai me qualificar. Tem algumas pessoas que quando recebem a unção de Deus, agora eu posso. Era diácono? Não. Fui ungido na reunião de obreiros, eu não fico mais na porta. O negócio agora é no púlpito. Foi ungido, fala, não, eu varrer a igreja? Não é comigo não. Isso aí é para o diácono, cadê ele? Não, agora a unção de Deus, ela nunca vai tirar aquilo que você tem. Ela vai te preparar e te qualificar a fazer melhor do que você fazia. Davi vai para o trono? Não, quem estava lá? O rei. Deixa eu falar para você, não fala para ninguém. O rei, ele tinha trono, mas não tinha unção. A pergunta que não quer calar é: o que é que você escolhe esta noite? Para a tua vida. O trono, a cadeira que é tão disputada, o poder, o status, a fama, o nome, ou a unção de Deus na tua vida? Davi escolheu a unção. Saul escolheu o trono. Está lá no trono, mas tem prazo de validade. Não quer sair para o bem, Deus arranca. Não quer sair para o bem, Deus tira. Mas não permanece. Aí para onde Davi foi? Voltou a pastorear. Está lá, pastoreando as ovelhas. Ô Davi, tu não é rei de Israel? Sim. Mas calma, não tem pressa. Porque quem me ungiu
sabe os seus propósitos, tem os seus propósitos. Quem ungiu, ele sabe quem escolheu. Ele não errou o alvo, ele não se perdeu na caminhada. Ah, mas por quê? Não é hoje, é no dia dele, o prazo é dele, a hora é dele, o momento é dele. Sabe qual é o nosso mal? Que não sabemos esperar, queremos para onde aquilo que Deus quer fazer daqui a um ano. Nós queremos para ontem. Esse é o nosso mal, é o mal dessa geração. Você já percebeu a velocidade que estamos correndo? Atropelando tudo, passando por cima de tudo e de todos, sem respeitar as autoridades que são constituídas por Deus dentro da igreja. Se acham tão habilidosos, tão espertos, que não querem mais respeitar. Perfeitos. Nossa, não, agora eu sou isso. Meu pastorzinho que está lá, cabelinho branco, aleluia, glória a Deus. Mas é seu pastor, tem intimidade com Deus, tem caráter diante de Deus. Irmão, eu prego nesse Brasil aqui, em muitos estados, aqui em São Paulo, e em outros, eu tenho presenciado. E você quer, não é porque está em São Paulo, não é porque eu sou pernambucano, não. Mas eu vou falar uma realidade aqui, talvez você ainda não ouviu. Se tem um povo que está dando mais escândalo, eu vou falar do estado que eu conheço, os dois, tá? Conheço vários, mas que eu moro aqui em São Paulo. Se tem um povo que está dando mais escândalo, é o povo de São Paulo, é os crentes de São Paulo. E quer saber da verdade? Não é de igrejas pequenas não, que são condenadas. É igrejas grandes, ministério de nome. Congrego nu e não tem medo de falar, porque eu já falei isso. Pregando na sede em São Mateus. Olha, aqui dentro, aqui. Eu não vou começar por fora, aqui. Dando escândalo. Aí chega na igreja pequena e quer condenar. Pensando que os crentes da igreja pequena são analfabetos. Não sabe o que é, não sabe, não entende nada. Aí é que eles se enganam. Mas o dia de Deus está próximo. Então esta noite, levante uma das suas mãos para o alto, por favor. Glória a Deus. Com todo carinho, eu vou pedir, e não se sinta constrangido ou constrangida. Pegue na mão do irmão que está do seu lado. Só não aperte, porque agressão é crime. Mas segure com carinho, isso, com carinho. E agora você vai orar por ela ou por ele, e ele também por você. Então faça essa oração, não é por você. Cada um ora pelo que está do seu lado. Eu vou orar com você. Deus, Pai da eternidade. Espírito, Deus vivo, aquele que me trouxe aqui esta noite para pregar esta palavra para a tua igreja. Meu Deus, eu te peço no nome de Jesus. Esse coração que está quebrantado, este coração que está magoado, este coração que está frio, toma esta alma agora, renova ele com a tua presença, renova ele com a tua glória. Visita a casa dele, visita a casa dela, vai tomando agora, vai tomando agora, vai falando, vai tocando Jesus, vai quebrando laços, vai quebrando as algemas, todo o trabalho de macumba, de feitiçaria, que fizeram para ele, que fizeram para ela, seja despedaçado agora, pelo poder, que há no nome de Jesus. Agora, receba a presença, receba renovo, receba a graça de Deus, receba a presença. Ei, deixa eu te dizer, Deus está liberando graça, a unção de Deus está descendo, a unção de Deus está te preparando, a unção de Deus está te capacitando, a unção de Deus está te dando. Receba a unção de Deus. Agora, Jesus, renova ele. Vídeo copião, nada caras. Vídeo copião, que via mandar. Vídeo olhando,
deixou você de vista. Deus não abre mão de você. Deus não desistiu de você. Você não perde por esperar. A glória de Deus, ela desce agora. Deus vai usar crente aqui. Deus vai usar crente aqui. Deus vai usar a tua vida. Você vai ser uma tocha viva. Nesse nome de Deus. Deus vai te levar a lugares que você não sonhou. Deus vai te usar. Aonde você colocar a palma da mão e a planta do teu pé. Assim diz o Senhor. Eu vou vencer. Receba o sobrenatural de Deus. Eu não vim aqui trazer uma palavra da terra. Eu vim trazer algo dos céus. E o céu está aberto sobre esta igreja.